Quem não planeja onde quer chegar, não chega a lugar nenhum. Pensando nisso, o consultor Alan Krasa desenvolveu o curso Finanças Pessoais para ajudá-lo a organizar e planejar suas finanças, conhecer seu orçamento, identificar e quantificar suas despesas, escolher seus investimentos e as formas de pagamento de contas que melhor se ajustem ao seu orçamento são alguns dos itens que o curso aborda. Você vai acompanhar agora a segunda aula do curso com o consultor Alan Krasa, diretor da Krasa Consultoria. Vamos à aula, senhor Alan. Obrigado, Lia. Pessoal, um assunto que nós começaremos a abordar nessa segunda aula é um assunto que envolve algumas aquisições que nós fazemos durante a nossa vida que são sonhos, porque são um pouco maiores os valores do que as despesas que nós já vimos anteriormente. Nós vamos falar agora de financiamentos. Esses financiamentos são as formas de uso do nosso dinheiro com juros, né? Ou seja, o dinheiro que nós vamos, não tendo ele disponível, usar de terceiros, sejam de bancos ou de instituições financeiras, que também é uma coisa que nós vamos dividir e separar para que nós podemos entender quem nos está emprestando dinheiro, quem realmente está por trás daquela operação que nós estamos fazendo. Então nós vamos ver nesta parte de financiamentos o que ocorre ou como se dá as várias formas de financiamentos que envolvem essas aquisições de bens de maior valor, nossos sonhos, ou aquelas que nós utilizamos nas nossas despesas, mas que vão nos trazer alguns prejuízos ao longo do tempo, podendo nos trazer até uma bancarrota ou até mesmo nós gastarmos mais, despendermos mais e ficarmos sem as nossas economias. Isso é uma coisa que nós precisamos observar muito bem. Então vejamos os financiamentos. Tá? Os financiamentos bancários são o cheque especial e o crédito pessoal. Tá? Lembrando que cada um com a sua característica que nós vamos ver. Os financiamentos ou as financeiras é o CDC, o leasing e o sistema financeiro da habitação. Então vejamos particularmente cada uma delas. Tá? O cheque especial é um financiamento sobre um dinheiro que o banco já deixa disponível na nossa conta corrente. É aquele dinheiro que está como um limite agregado. Nós não podemos tornar esse limite uma somatória do nosso salário ou da nossa receita mensal. Por quê? Primeiro, o cheque especial é uma taxa de juro alta. Pressupõe-se que porque ele deixou esse valor disponível para você utilizar a hora que você entender, você vai pagar o juro dessa emergência. Tá? Então são juros altos, são juros que vocês podem acompanhar através do próprio site do Banco Central, a média mensal de cada instituição. Para vocês terem uma ideia, essa taxa pode variar em torno de 600%, 700% entre o mais barato e o mais caro. E ela também vai estar atrelada a uma série de outras questões que você tenha com a instituição financeira. Agora, em nenhum momento você vai notar que o banco se nega a te dar esse limite, a te fornecer esse cheque especial. Pelo contrário, ele abre a sua conta e já lhe fornece esse cheque especial. Parece que com isso ele já ganha a sua simpatia e lhe dá dinheiro super facilmente. Mas cuidado, porque o custo é alto e pode incidir num novo juro sobre juro. Tá? Como? A segunda hipótese que nós temos de financiamento bancário é o crédito pessoal, aonde nós temos um valor envolvido de juros menor do que o cheque especial. Normalmente o que acontece é que essa opção nunca está disponível no primeiro momento. A que está quando você abre a conta, quando você mantém o relacionamento com o banco, é o cheque especial. E não o crédito pessoal. A diferença é gritante. Por quê? Se você, porventura, vier a agregar o valor do cheque especial às suas receitas mensais, e você, desculpe o termo, se atolar, tá? O banco vai lhe oferecer aí, então, um crédito pessoal para sanar aquela dívida. Gente, se você já está pagando juro alto sobre um dinheiro que você acabou incorporando ao seu orçamento, você vai pagar um novo juro sobre aquele juro.
Então, na hora que você precisar um dinheiro de emergência, é melhor você procurar a instituição bancária, vejam bem, a instituição do seu banco, aquela que você mantém relacionamento, e fazer um crédito pessoal. Tá? Ou em outros bancos, ou outras financeiras que trabalham com essa linha de crédito. O cheque especial, peça para o seu gerente pôr um limite que seja condizente apenas com uma emergência para ser sanada em curtíssimo espaço de tempo. E não para ser incorporada ao seu salário, aos seus rendimentos mensais, porque senão vai virar uma bola de neve e vai cada vez mais trazer transtornos ao seu dia a dia e ao seu futuro financeiro. Tá? Passemos agora aos financiamentos propriamente dito. Os financiamentos, como nós vimos, podem ser CDC, pode ser um leasing, pode ser um sistema financeiro de habitação e algumas outras formas que nós não vamos tocar aqui porque são muito particulares ou são direcionadas a umas empresas ou algumas formas de grandes negócios, grandes projetos. A primeira forma, que é o CDC, ele tem uma série de particularidades que nós precisamos observar. Vejamos primeiro qual é a definição. Tá? O CDC é um crédito direto ao consumidor. Tá? O que é isso? Isso é o que é financiado e quem é o dono. Quem é o dono do bem comprado, porque isso está financiando uma compra de um bem. Você acabou de financiar dinheiro. Tá? Só que o bem que você comprou com esse dinheiro, que foi emprestado por uma instituição financeira, é seu. Tá? A diferença é que ele vai estar garantindo esse dinheiro. Então, o bem que você adquiriu é a garantia desse dinheiro pego emprestado. Então, há uma alienação fiduciária que vai salvaguardar essa instituição financeira sobre o dinheiro que você pegou. Tá? Mas a propriedade é sua. Tá? Eles ficam apenas com o direito de que, se você não pagando juros sobre os juros, ou seja, atrasando e não fazendo um acordo, você vai arcar com uma perda desse bem, podendo ele ir à penhora, ele podendo ir a leilão, e você ter que pagar a dívida ainda sobre o saldo que faltar. Ok? Que imposto que incide? É importante saber, porque muitas vezes nós vamos fazer uma aquisição, e eu vou dar um exemplo que eu acho que é o mais comum, que é a compra de um automóvel. E nós não sabemos que imposto nós estamos pagando sobre esse dinheiro que nós pegamos do crédito direto. É o IOC, é o Imposto sobre uma Operação de Crédito. E não muitas vezes o IOF, como se fala. Se confunde muito a nomenclatura, mas na realidade é o Imposto sobre uma Operação de Crédito. Quem determina esse imposto? Governo federal, através do Conselho de Política Monetária. Esse é um mecanismo que o governo tem de aumentar o consumo ou frear o consumo. Se ele quer frear o consumo, ele reduz o prazo dos financiamentos, CDC, leasing, etc. E ele aumenta esse imposto, fazendo com que as prestações se tornem muito altas, os juros muito altos e as pessoas parem de comprar. Eu já falei anteriormente e volto a frisar. Cada vez que você acompanha através dos telejornais, dos jornais, das revistas, dos meios especializados, da internet, você tem uma capacidade maior de visualização e de decisão. Se você observar hoje a taxa média praticada no mês anterior, junto ao site do Banco Central, você vai ver instituições onde você poderia ter comprado um carro, uma casa, alguma coisa em alguns meses, de um mês a 36, 48 meses, com taxas de juros praticamente iguais às taxas praticadas pelo próprio governo, que determina essa taxa de juro. Que forma? O Conselho de Política Monetária se reúne uma vez por mês, diz ao mercado qual vai ser a taxa de juros para o mês seguinte. Quando ele faz isso, ele está balizando e dando o norte para todas as instituições financeiras. Elas, por sua vez, em cima dessa taxa de juros do Banco Central, elas trabalham, de um lado, remunerando o dinheiro que você aplica e, de outro lado, colocando o seu custo e mais o seu lucro para lhe emprestar o dinheiro. Ou seja, o quanto vai lhe custar o juro de pegar esse dinheiro emprestado. Então é importante ter essa observação e entender porque, ao você ouvir uma notícia em algum dos telejornais que houve um aumento da taxa de juros do Copom,
uma baixa da taxa de juros do cupom, você sabe o reflexo que vai acontecer. Agora, a alta reflete imediatamente. A baixa demora para acontecer, porque os custos já são estabelecidos nos contratos anteriores entre o governo, que é o maior tomador de dinheiro do mercado, e isto encarece o seu financiamento. Então é muito importante essa pesquisa de taxas, essa briga. Da mesma forma que você briga para ter um desconto para comprar um bem, brigue para ter um desconto sobre os juros também, se você for fazer essa aquisição. Mas cuidado, não faça um endividamento de médio ou longo prazo se você não tiver a certeza dessas entradas. Nunca faça em moeda também diferente daquela que você recebe. Exemplo, não adianta contratar um CDC em dólar, que não existe mais, mas que seja lá corrigido pela TR mais juro, se a sua remuneração é corrigida pelo seu acordo salarial anual. Você está com dois índices diferentes, então sempre tenha a mesma relação. Se você tem uma forma de remuneração e a outra, ok? Vejamos o leasing. Tá? O leasing, o que quer dizer, em tradução pura, locação, tá? Um bem é alugado e alguém é proprietário desse bem. No caso do leasing, quem faz a locação do bem é uma companhia de arrendamento, tá? Uma companhia de leasing. E ela é a dona deste bem. Tá? O que é alugado? O bem. Exemplo, eu vou comprar um computador por leasing. Esse computador vai ser da companhia de arrendamento mercantil ou companhia de leasing fulano de tal. Tá? E o que essa companhia vai fazer? Vai comprar esse bem e vai alugar para mim. E eu vou pagar mensalmente uma alocação, ou seja, um aluguel. Tá? Então, cuidado, que tem que haver esse entendimento. É o meio mais hoje utilizado no mundo inteiro na forma de aquisição de bens de maior valor, ou de bens de uso, por exemplo, eu vou montar uma clínica dentária, eu vou montar um posto com que eu preciso de um elevador. Se usa muito o leasing para fazer isso, mas temos que entender como ele funciona. Para quê? Para que a gente entenda onde o nosso recurso está sendo aplicado. Porque senão, veja bem, o leasing compra o bem e aluga para você. Vamos a um exemplo. Se eu der 50% de entrada e fizer um leasing de um consultório dentário, quem é o dono? É a companhia de arrendamento mercantil. E eu dei 50%? Peraí, eu dei o meu dinheiro para ele ser dono. Dono do bem. Então tem que entender essa relação para entender como que isso se processa. O leasing com essas entradas maiores surgiu de 94 para cá. A prática no mundo inteiro, ou a prática do leasing puro, é que você pode determinar o valor do leasing até 100%. Não precisando despender nada, só que o banco, a instituição de leasing, a financeira, compra e aluga para você. No final do contrato, você opta se você quer ou não. Através do quê? Vejam aqui na transparência. A garantia do leasing é o próprio bem que está em nome da companhia e o valor residual, que eu posso, num contrato de leasing puro, optar por ele ser antecipado durante o período diluído ou no final do período. Tá? E incide nessa operação, por ser uma alocação, o imposto do ISS, porque é uma prestação de serviço. O banco está prestando o serviço de me alugar. Então existe também uma série de contrapartidas que eu tenho com essa empresa. Haja visto que os impostos sobre o bem são minha responsabilidade, a manutenção do bem é minha responsabilidade, tá? O seguro sobre o bem é minha responsabilidade, porque eu estou usando o bem de terceiros, que a propriedade é da companhia. Então eu tenho que entender como que isso funciona. Na minha opinião, também se deve fazer a mesma pesquisa anteriormente. Vocês vão ver eu repetir isso aqui muitas vezes. Pesquisar qual é as taxas de leasing praticada pela instituição e pelo local onde você está comprando.
Um exemplo que eu dei do consultório dentário, às vezes a empresa que está lhe vendendo esse consultório dentário tem uma taxa diferente daquela que você pode conseguir em outra instituição ou até na mesma se você for lá nela discutir. Tá? Como os árabes agora estão em certa moda e vão ficar por um bom tempo, devido aos fatos ocorridos no ano que se passou, há uma busca de negociação. E eles são os maiores exemplos disso. Gente, barganha, negociação, tem que ser feito isso. Tá? O leasing é largamente utilizado, se vocês forem para qualquer país na Europa, qualquer país da América do Norte, é o meio mais comum de se fazer negócios. Eu vou lá, entro numa loja, escolho um produto, quero comprar um veículo X e eu saio de lá só dando a primeira. Não pago nada, eu pago só a locação e acabou. Contrato o prazo, passado esse prazo, digamos 24 meses, chega no final do contrato, eu chego lá com esse veículo de novo, encosto na porta, digo, está aqui de volta o bem, eu quero o próximo veículo. Escolhe o próximo e sai. A empresa de leasing fica com esse veículo e revende a outra pessoa. Aí revende com outras condições. Então o leasing tem essa funcionalidade. E a gente precisa entender essa diferença, porque o leasing, o custo dele é menor do que o custo do CDC. Aí você sabe me perguntar, mas por que isso? Simples. Não é por uma questão só de taxa de juro. É pelo formato do financiamento. No CDC, se você, por qualquer porventura, por uma ironia do destino, por uma revés da vida, tiver dificuldade de pagar, a instituição financeira vai ter que executar a sua dívida. Depois de você não pagar em juízo, ela vai ter que pedir aquele bem para penhorar. Isso demora, isso é custoso. Então há um risco da operação. No leasing, de quem que é a propriedade? A propriedade não é da companhia de leasing? É só pedir reintegração de posse. Você está usando uma posse de outro. Então, o risco é menor da operação. Então, eles preferem até fazer leasing. Para nós, consumidores, a diferença é se eu quero bem no meu nome ou se eu não quero. Tá? Essa é a opção que eu tenho para fazer. Ok? Uma coisa interessante, e para a gente encerrar esse raciocínio, rapidamente, é que se eu pegar o mesmo valor que eu vou pagar numa prestação de um veículo, tá? E guardar por um prazo até menor do que eu ia financiar, eu compro esse carro à vista e ainda sobra alguma coisa. Alan, qual é a melhor forma para aplicar as minhas economias? Vou deixar mais essa pergunta no ar para ser respondida no próximo bloco. Lembrando você que você pode acessar o site da DTCom para tirar todas as suas dúvidas e fazer os testes de avaliação. O endereço é www.dtcom.com.br. Você também pode utilizar o telefone, o DTCol é 0800 703 3180. Mais um intervalo e já voltamos. E já estamos de volta com o curso Finanças Pessoais com Alan Crase. Anteriormente eu perguntei ao Alan como seria a melhor forma de aplicar as minhas economias. Na sua opinião, Alan, como que poderia ser feito? Bom, pessoal, primeiro nós temos que fazer uma avaliação pessoal de aonde está o nosso perfil de aplicador. Existem alguns perfis de aplicadores, ou seja, como pessoas, nós somos diferentes entre si. Então nós precisamos primeiro determinar isso. Tá? Primeiro, vamos fazer um questionamento, vamos nos perguntar sobre a minha empresa chamada Eu S.A., como eu estou. Quer dizer, nós chegamos até aqui, já elaboramos algumas medidas, já pusemos algumas em práticas, já temos algumas economias ou estamos economizando. O que eu devo fazer daqui para frente? Então vejamos que medidas ou que assuntos nós vamos levar em conta agora. Tá? Nas aplicações, a primeira coisa é quanto economizarei, tenho as economias, aonde aplicar? Quanto economizarei, isso vai ser determinado pela formação do orçamento, pela utilização racional das minhas despesas e pela formação dos meus financiamentos, se eu vou fazer ou não as compras a prazo. Se eu já tenho economias,
eu tenho que saber quando eu vou aplicar e aonde eu vou aplicar. Isso é uma coisa que, se eu disser para vocês hoje, determinado tipo de aplicação, ela pode ser verdadeira só até amanhã. Porque o mundo é hoje globalizado e ele sofre interferências de vários fatores. Tá? Hoje nós temos algumas políticas em alguns países da América Latina, amanhã podemos ter do mercado asiático novamente, podemos ter do mercado norte-americano. Quer dizer, nós precisamos observar o momento. Vale sempre lembrar que, nessa hora, um consultor, um economista, é uma pessoa mais indicada para lhe auxiliar. Você, como pessoa, pode começar a vislumbrar que caminho tomar, simplesmente identificando qual é o seu perfil. Vejamos, então, quais seriam esses perfis que existem. Tá? O perfil existe o conservador, o moderado e o agressivo. Vamos estabelecer algumas condições do que seria o conservador, o moderado e o agressivo. Vejamos aqui no flipchart, tá? O que seria um conservado, ou conservador, melhor dizendo. Essa é uma pessoa que iria fazer aplicações nas aplicações que existem no mercado que lhe dessem muito mais segurança do que qualquer outra coisa. Então, esses seriam aplicadores que a gente chama de 90%, tá, em aplicações de baixo risco e 10%, tá, de médio ou alto risco. Esse seria o conservador. Esse tipo de pessoa, eu acho que todos quase podemos nos incluir, é a maior parte da população, tá? Que é o que vai para uma caderneta de poupança e alguma coisa talvez num fundo de renda fixa. Ok? Como é que eu posso chegar a identificar esse meu perfil? Que tal a gente fazer algumas perguntas para nós mesmos a respeito da nossa realidade? Por exemplo, se eu sou uma pessoa que gosta de arriscar, eu gosto de fazer um body jump, certo? Se eu não sou uma pessoa que gosta de arriscar, eu gosto, por exemplo, de jogar videogame. Porque o risco de acontecer um acidente jogando videogame é muito menor. Se eu sou uma pessoa que já gosta de um body jump, eu já vou para um perfil completamente extremado. Se eu gosto, por exemplo, de tomar banho de piscina que tenha um salva-vidas, eu já não sou nem arriscado e nem conservador. Mas aí eu começo com essas perguntas a saber as respostas. Então, esses perfis, tá? Conservador, o moderado, é onde nós vamos começar a descobrir que, a partir do momento onde eu trabalho com o meu orçamento, eu reavalio minhas despesas, eu faço o meu dever de casa, digamos assim, eu ponho em prática as minhas atribuições, tá? Eu vou trabalhar aqui com 75%, tá, de baixo ou médio risco, e já posso chegar à casa dos 25% de alto risco. Tá? Logo em seguida eu vou mostrar para vocês quais são essas aplicações a mais a miúde de que seria de baixo e médio risco e de alto risco. Mas hoje tem aparecido muito o moderado, tá? Em virtude do quê? Da facilidade de acesso às informações, ou de facilidade de se acompanhar algumas informações de mercado e da forma que o mercado vem se alterando e vem se evoluindo, para que a pessoa tenha essa composição diferenciada, já um pouco mais, vamos dizer assim, um pouco mais arriscada. Não sendo ainda uma pessoa totalmente agressiva, né? Porque o perfil do agressivo, ele já é bem mais extremado. Ou ele vai 60% para médio e 40% para alto risco, ou até ao contrário, gente. Ele chega a fazer 60% alto e 40% médio. Sempre lembrando que isso aqui é uma questão de risco. Tá?
O agressivo já não, é aquele apostador contumaz, é aquele que gosta de ir no bingo, é aquele que gosta de ir no cassino, aposta em cavalo, sabe? Aquele que gosta de fazer aposta com os amigos, quer saber qual time que vai ser campeão, então daí aposta no time, esse já é o perfil. Esse é aquele que se joga de body jump, mas ainda não está muito preocupado se a corda aguenta, não aguenta, ele vai se arriscar. Ele sobe, faz climb, faz uma série de esportes radicais, ele já tem um outro perfil. Esse aqui já é, podemos dizer assim, até o que lucra mais, mas é proporcional ao lucro ao risco que ele corre. Agora, tem duas colocações que eu acho muito prudentes nesse momento. Quando você está falando em aplicar o seu dinheiro, você está falando em usar as suas economias. Eu acho que são conselhos das nossas avós e que eles valem muito nesse momento. Primeiro, não se põe todos os ovos na mesma cesta. Primeiro, porque essa cesta pode cair e quebra. E aí quebra todos os ovos. E um segundo colocação, que eu acho também fantástica, é que canja de galinha e prudência não faz mal a ninguém. Então, colocar isso em prática na questão de aplicação é fundamental. Identifique o seu perfil para que você possa começar a pensar em que você vai aplicar. Vou fazer um comentário para que a gente pense. Se eu tenho um perfil determinado, aonde eu aplicarei meu dinheiro? Em que formas de aplicação? Quem é a pessoa que pode me auxiliar? O gerente do banco? Um economista? Um consultor? O próprio mercado? Vou num site, leio o jornal? Gente, procure todas essas informações. Agora, confie a alguém, uma opinião mais acertada, que não dependa da sua decisão. Ou seja, não se esqueça que quem está lhe vendendo uma aplicação financeira é um vendedor. Então veja, procure, pesquise. Outra vez, volto a falar, pela internet, pelos mercados, pelos jornais, você consegue um panorama bem amplo de todo o mercado de aplicações, de tudo que você pode fazer, ok? Vamos ver agora as aplicações propriamente ditas. Vamos ver os tipos de aplicações, aonde nós vamos pôr o nosso dinheiro. Então vejamos primeiro os tipos. Nós temos a poupança, que é a aplicação mais conhecida de todos nós. O rendimento dela não é alto, até podemos dizer que é um rendimento baixo, mas é de baixo risco, e para períodos de curto, médio prazo. Ela é uma aplicação que eu recomendaria no máximo até 12 meses, salvo que você não consiga juntar volume para outros tipos de aplicação, porque a poupança não tem limite, eu posso pôr qualquer quantia. Então a poupança às vezes é muito procurada por esse fator. Mas hoje as instituições estão abrindo muito o leque, se informe, vá na instituição que você tem conta, ou na outra, ou de um amigo, de um conhecido, ou consulte o mercado e veja que há outras instituições que aceitam valores tão pequenos quanto o da poupança para você aplicar. Porque a poupança hoje, o rendimento dela é um pouco superior